Bom dia, queridos e queridas que assistam ao canal Fonte de Vida. Quero saudar a todos com a paz do Senhor e já desejando um dia abençoado, cheio da graça e da misericórdia de Deus. Gente, eu quero estar agradecendo pelos comentários, visualizações que vocês deram. Notei o nome de vocês, todos que deixaram visualizações, para orar por vocês, para que o Senhor venha abençoar vocês ricamente com bênçãos dos céus. E vamos dando a terceira aula do assunto, a necessidade universal da salvação em Cristo. O tópico diz assim, a necessidade da salvação dos gentios, a rejeição. O primeiro tópico diz a rejeição. Ao dar início à sua argumentação em Romanos 1:18, 32, o apóstolo Paulo tem em mente a triste situação na qual se encontra o mundo gentílico. Esse estado de insensibilidade frente à realidade das coisas espirituais foi proporcionado pela ignorância na qual eles vivem. Então, o estado do homem que vive longe de Deus e não conhecendo as coisas de Deus é pela insensibilidade de não conhecer a Jesus. Então, pela insensibilidade de não conhecer Jesus, e não conhecer aquilo que Jesus quer na vida dele, o plano da salvação, porque muitas vezes não conhece e nem deixa ser conhecido por Deus e vivem no mundo da pecaminosidade e não procuram saber, não procuram conhecer aquilo que Deus quer para a vida dele, o plano que Deus tem para a vida dele, e perde muito diante de Deus, em ficar afastado da glória de Deus, quando a Bíblia diz todos pecaram e afastados estão da glória de Deus, todos, né? Isso é universal, é todos. O pecado os havia lançado para longe de Deus, né? O pecado ele lança o homem para longe de Deus, né? Porque Deus, ele não tem nada a ver com o pecado, né? A Bíblia diz que em Deus não há falha. Deus não é falho. Nunca houve pecado em Deus. Deus é santo. E todos aqueles que querem chegar perto dele precisam conhecer o caminho da salvação, né, para receber de Deus a santificação. O pecado lança fora o homem de Deus. Quanto mais distante de Deus, mas o pecado ele manifesta os seus tentáculos. Quanto mais o homem ele está longe de Deus, mais o pecado ganha força, né, na vida daquele ou daquela que não quer servir ao Senhor. Essa atitude de rebelião contra Deus culmina na idolatria, ou seja, coloca a criatura em lugar do Criador. Tem muitas pessoas colocando o Deus, a criatura no lugar do Criador. Ao invés de glorificar o nome de Deus, de obedecer a Deus, obedece mais os homens do que a Deus, né? Mas Deus nos chamou para obedecer ao Senhor, não é isso? E todo pecado a gente sabe que é rebelião contra Deus. O pecado lança o homem para longe de Deus. E é necessário que, para chegar mais perto de Deus, é necessário a gente estar obedecendo aquilo que Deus quer para a nossa vida. Então, todo o plano da salvação que Deus quer para a nossa vida é que a gente conheça Deus como seu único e suficiente Salvador. Tem muita gente aí se prostrando diante de um homem chamado Henry Christie, que se diz ser filho de Deus, que é um mentiroso, falso profeta, né? E que se ele não se arrepender, Jesus sabe o caminho para onde ele vai, né? Porque Deus ele é o único Senhor e Salvador. Deus ele é o único Senhor, né, da criatura, daquilo que ele fez, né? E Deus não está se agradando. E o homem deixa de adorar a Deus para adorar a criatura que foi criado por Deus. O homem com suas paixões e com concupiscência e não Deus. E muitas vezes tem pessoas que vivem blasfemando, fazendo as coisas que Deus não se agrada, e vê a catástrofe no mundo e culpa Deus. A Bíblia diz que a gente culpe-se de nós mesmos, não culpe Deus não, porque Deus não tem nada a ver com o pecado, Deus não tem nada a ver com as coisas que estão acontecendo no mundo, mas a culpa somos nós,
né? Daquelas pessoas que não, muitas vezes a gente não faz a vontade do Senhor, não procura ver o que Deus quer, mas culpar Deus jamais pelas catástrofes no mundo. Culpe-se o homem, né, dos seus pecados. E o homem no pecado, ele se torna o centro da existência e mudar a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Quantas vezes a gente não, ao invés de agradar a Deus, agrada o homem? Quantas vezes a gente não, ao invés de cultuar Deus, a gente cultua o corpo, né? E muitas vezes a gente estamos com saúde, com tudo em forma da maneira como Deus quer, e a gente começa a tirar um pouquinho daqui, tirar um pouquinho dali, mudando as coisas de Deus, aquilo que Ele quer para a nossa vida. A gente pode se cuidar, lógico, mas o culto ao corpo, Deus não se agrada, a gente tem que ter cuidado com isso. Aí o homem passa a adorar mais a criatura do que o Criador, e ele passa a ser o centro da sua própria vida, e esquece que até o fôlego de vida está na mão de Deus, que no momento que Deus quiser tomar o fôlego de vida, Deus toma, porque a vida... Eu passei por uma prova uma certa vez que o Espírito de Deus dizia assim para mim: a morte e a vida estão no poder das minhas mãos. Então, tudo está no poder das mãos de Deus. Então, é necessário que a gente tenha cuidado, muito cuidado, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o dia de amanhã. Deus lhe abençoe, Deus lhe ajude, para que o dia de amanhã para você não seja tarde, porque depois da morte segue-se ao juízo, e o juízo de Deus é sem misericórdia. Então, viva o tempo da graça, que é o tempo de hoje. Estamos vivendo o tempo da graça, da misericórdia de Deus, do perdão, né? Que Deus, Ele quer te perdoar e quer fazer morada no teu coração. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude. E amanhã teremos a continuidade para a glória do nome do Senhor.